Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. A Academia BAE está agora mais perto de si. Mais perto do futuro. À distância de um clique, com o novo serviço de call center. Conheça os nossos programas de formação profissional, formação para executivos e de ensino superior. Fale connosco. Ligue para a nossa linha de atendimento de voz, WhatsApp e Messenger 923 190 018. Academia BAE. Uma academia de vida. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição 198 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e, com todo prazer, cá estou todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria, fiscalidade em Angola e no mundo. Hoje é quarta-feira, dia 3 de novembro de 2021. Sr. Santos, faltam um programa para a edição 200. A edição 200 tem que ser assim um programa diferente, bonito, especial. Estou ansiosa. Vamos pensar, Joel, tem que criar alguma coisa diferente para a nossa edição 200. É um número redondo tão expressivo que precisa de um destaque diferente. Vamos embora. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. Hoje vamos falar sobre estágio em ambiente controlado, cuja segunda edição de 2021 arranca no dia 15 de novembro. O estágio é o passo que antecede o exame de admissão à Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. E temos como convidados os responsáveis do EAC, professores Joana Canela e António dos Santos. E vamos ter um monitor, que é o Elias Chita, e uma estagiária, que é a Isabel Ferreira. Eu vou começar por cumprimentar a professora Joana. Professora Joana, bom dia e seja muito bem-vinda ao Contas na Hora. Ora, muito bom dia, Cristina. Muito obrigada pelo convite. É sempre para mim um prazer estar presente aqui no programa Contas na Hora, a falar do meu tema preferido, no fundo é a minha vida atualmente, que é o EAC. Muito bem, professora Joana. Agora vou para o professor Santos. Professor Santos, bom dia e seja muito bem-vindo ao Contas na Hora. Bom dia, Cristina. Bom dia ao painel. Bom dia aos ouvintes da Rádio LAC. Agradecia mais uma vez estar aqui presente desse convite para podermos então falar do estágio em ambiente controlado. Muito bem, professor Santos. Nós é que agradecemos a disponibilidade de vocês para cá estarem e a deixar então tudo o que de mais importante há nesta segunda edição do EAC, que começa já no dia 15 de novembro. Eu agora vou para o Elias Chita. Bom dia e seja muito bem-vindo. O Elias é monitor do EAC. Bom dia. Bom dia, Cristina. Bom dia, caros ouvintes da Rádio LAC. É um prazer estar aqui convosco e agradeço já o convite que me foi feito e estou aqui para passar a minha experiência como monitor. Muito bem. Agora sim, vou para a estagiária, para a Isabel Ferreira. Bom dia, Isabel. E seja muito bem-vinda ao Contas na Hora. Bom dia, Cristina. É um prazer estar no Contas na Hora. Obrigada pelo convite e um bom dia extensivo a todos os rádio ouvintes do Contas na Hora. Muito bem. Nós aqui agradecemos a sua disponibilidade para estar aqui a partilhar com o nosso auditório toda a experiência à volta do EAC, que é o estágio em ambiente controlado. Agora sim, vou para a primeira questão, vai para a professora Joana e o professor Santos. O que é o EAC, quando foi instituído e quantos estagiários já participaram deste estágio?
Ora, bom dia, Cristina. Ora, o EAC é uma formação que pretende mostrar a todos os candidatos a membros da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola o que é, no fundo, a experiência prática, o que é o dia-a-dia de um contabilista. Ou seja, nós não estamos a dar aulas, o que nós fazemos é uma simulação de uma empresa onde o estagiário vai ser o contabilista dessa empresa e, basicamente, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer a contabilidade de 2 exercícios económicos dessa empresa. Vale a pena também referir que o grande objetivo do estágio é responder aos requisitos do IFAC, nomeadamente à IES 5, portanto, à norma internacional de ensino emitida pelo IFAC, que diz que qualquer pessoa, para poder ser contabilista, tem que já ter alguma experiência profissional relevante. E o que nós pretendemos que o estágio é, de facto, dar essa experiência, porque eles na universidade e no ensino médio, eles tiveram aulas, aprenderam a fazer débito e crédito, mas nunca viram bem na prática como é que funciona. Nós na prática não temos enunciados, nós na prática o que temos é documentos que representam situações, é preciso saber interpretar esses documentos e registá-los através de um software, depois retirar um balancete e fazer a análise desse balancete. E, no fundo, é isto que nós tentamos passar aos nossos estagiários durante o EAC. Não sei se o professor Santos quer acrescentar mais alguma coisa. É só dizer que é mesmo isso. Em prática, nós tentamos transmitir a experiência, como vem descrito na IES 5, experiência prática e profissional. É isso que nós fizemos no estágio e a restante componente os nossos estagiários adquirem durante a sua licenciatura na faculdade. Já agora, em relação a quantos estagiários já fizeram o EAC? Bom, eu não sei exatamente o número, mas acredito que neste momento já deve estar próximo de 1000 estagiários, não é? Entre as várias instituições de ensino que deram e mesmo aqueles que passaram na Academia OCPCA e agora os que estão em ambiente virtual, penso que já devemos estar próximo dos 1000. Sim, é preciso aqui também informar que o estágio começou em 2018. Nós, a Academia, realizamos normalmente 2 edições por ano. Nesse momento já estamos em 2021, vamos quase em 8 edições, mas também temos, por exemplo, algumas faculdades que têm o estágio em ambiente controlado. Temos o ISAF, temos o Mandume e temos também no AMBO a realização de estágio em ambiente controlado e recentemente entrou uma nova faculdade que é o ISPETEC. Por isso, estágio não está só naquilo que concerne a Academia ou CPCA, mas algumas faculdades têm estado a aderir a esse sistema, que permite depois, então, que os seus estudantes vão diretamente já para o exame que dá acesso a membro da OCPCA, conforme está o estatuto da OCPCA. No fundo, o que é que está a acontecer? Nós estamos a levar o estágio, começou por ser dado, portanto, a nível de Academia OCPCA para as pessoas que já tinham feito licenciatura, portanto, e queriam ser membros, mas atualmente o que estamos a fazer é inserir o estágio, e algumas universidades já estão a aderir, estamos a inserir o estágio dentro da licenciatura. Estas universidades que o professor Santos referiu já têm o estágio incluído na licenciatura, portanto os alunos quando chegam ao último ano já fazem o estágio e depois o objetivo é, quando terminam a sua licenciatura, vão logo para a ordem já fazer os exames. Portanto é isso que nós estamos a tentar e queremos cada vez mais universidades aderir a isso. Muito bem, professora Joana, muito bem. A segunda pergunta vai para o Elias, o monitor Elias, e para a nossa estagiária, a Isabel. Qual a importância de frequentar o EAC? Muitos são os rapazes que reclamam que deviam vir direto das universidades para o exame. Vocês acham que o estágio não ajuda a preparar os profissionais? Elias, a tua experiência enquanto monitor em sala e acompanhas durante 10 meses, já agora quantas turmas já teve a oportunidade de acompanhar durante 10 meses? Eu resumo tudo isso a uma só palavra: o saber fazer. O estágio é indispensável para qualquer contabilista. Já recebi ligações já como membro contabilista, mas quer fazer o estágio porque acha que precisa fazer a formação, porque se sai com componente prática. Nós ainda temos muita dificuldade a nível do nosso ensino superior. O estágio vem lapidando essas lacunas todas. O estagiário entra para a ordem, sai daí profissional, pronto para o mercado de trabalho, leva consigo uma série de ferramentas que vai lhe ajudar a pôr em prática todo o procedimento contabilístico que foi aprendendo na licenciatura e não só. Então, eu penso que
é indispensável o estágio em ambiente controlado. Eu tive já umas 3, 4 turmas, a penúltima trabalhei mesmo com a professora Cristina, como monitor também acabamos aprendendo ainda mais. Dizer que eu ouço muitos estagiários que discordam muito do estágio em ambiente controlado, porque eles acham que têm licenciatura, então só precisa chegar à ordem, inscrever-se e ter o número. Mas pela experiência que eu tive, nós vimos que temos muitos estagiários com dificuldades extremas, com dificuldade de base, e com o EAC eles acabam superando essas dificuldades. Nós estamos aí para ajudá-los a tirar dúvidas e ajudá-los também no processo todo que eles vão tendo a nível da formação. Muito bem. Eu agora vou para a Isabel. Isabel, EAC com a Isabel. A Isabel teve a frequentar 10 meses no EAC. Quando entrou para o EAC já tinha vida prática, porque no EAC nós temos de tudo. Temos licenciados com vida prática, e precisam de começar a assinar contas, são obrigados a passar pelo EAC. Temos licenciados sem vida prática, só com os conteúdos vindo das universidades, e acabam por ter contacto pela primeira vez com a prática no tal momento de saber fazer, precisamente no EAC. Qual é, Isabel, a tua posição no estágio em ambiente controlado? Eu já tinha vida prática. Eu licenciei-me em 2013 e de lá até o início do estágio eu já trabalhava na área, mas eu discordo da afirmação de muitos colegas de estágio que dizem que um aluno universitário pode fazer o exame e começar a carreira como contabilista. Discordo quadradamente dessa afirmação, porque mesmo tendo vida prática, depois de fazer o EAC, eu considero uma contabilista ou uma estagiária melhor capacitada, porque o EAC traz outras nuances da contabilidade que no dia a dia nós não observamos. O rigor, a disciplina, por exemplo, temáticas como a contabilização da agricultura, é algo que pelo menos na universidade eu não tive a oportunidade de aprender. Nós somos um país da qual se incentiva a diversificação da economia, precisamos investir na economia, mas as universidades, pelo menos na altura em que eu licenciei-me, pouco se falava sobre essa temática. Eu entrei no mercado de trabalho e fui para uma empresa comercial, não fiz nada que tenha a ver com esta temática, e foi no EAC que eu encontrei. Sem falar das normas internacionais, que também, pelo menos no meu caso, não é o dia a dia, e acho que a maior parte das pessoas ou dos alunos que frequentam o EAC. Então, o EAC agrega valor aos profissionais, em especial aqueles que saem das universidades. O EAC dá-lhes a oportunidade de vivenciar na prática o que eles aprenderam na faculdade. Ele alia o conhecimento acadêmico com a experiência, e essa experiência só se adquire num ambiente de trabalho. O EAC proporciona isso, proporciona um ambiente real, tem a oportunidade de olhar para uma fatura, pensar o que fazer com aquela fatura, qual é o tratamento que vão dar, e isso as universidades pouco dão esses detalhes mínimos da prática profissional. Então, o EAC é com certeza uma mais-valia para qualquer profissional. E mesmo com outros colegas contabilistas já de muitos anos de experiência, muitos deles foram fazer o EAC, porque conseguiram perceber a mais-valia que é estar naquele ambiente. Muito bem, Isabel, muito bem. Eu tenho estado a dizer, Isabel, o EAC não é só uma mais-valia para os estagiários, também para os formadores. O EAC é um mundo. O EAC nos remete a situações que não temos no nosso dia a dia laboral, porque mesmo que nós temos 3, 4 anos já de experiência na área, e a Isabel me ensinou aqui muito bem, já trabalhar em contabilidade desde 2013, mas não dá todas as matérias contabilísticas no teu dia a dia laboral. Àquela altura em que determinados pontos não é daquela empresa, por isso é que andamos a dizer que as empresas, a contabilidade, o débito e crédito é igual para todas, mas depois, mediante a atividade desta entidade, já há determinadas alterações, e nem sempre todas as atividades nos batem a porta, e a contabilidade agrícola é uma delas. Só para citar aqui um exemplo, no EAC temos a oportunidade de desfilar com elegância profissional por várias situações que nos deixa a pensar, espera lá, não é que isso é mesmo muito importante? Epá, está a valer a pena estar aqui, não é, professora Joana? Sem dúvida. E então, ultimamente, o que é que acontece? Alguém liga a solicitar um estagiário para o emprego.
estamos a recrutar estagiários, estamos a recrutar novos funcionários para o departamento A, departamento B, de preferência quem esteja a frequentar o EAC. Isso é um orgulho nacional. E já me pediram, eu já tive quem me ligasse a pedir estagiários meus, portanto, que já tivessem terminado o estágio, para empregos. Já tive quem de facto fizesse isso, quem me ligasse: professora Joana, eu preciso de 2 ou 3 contabilistas, portanto, que tenham feito o estágio, têm alguns estagiários que me possa recomendar. Portanto, isso não estamos nós aqui a inventar. A mim, de facto, é uma realidade, já me aconteceu pedirem contactos de estagiários para dar empregos, porque as empresas também já começam a saber que há esta nova fornada de contabilistas que passaram por esta experiência e, obviamente, prefere neste momento esses contabilistas do que se calhar outros que não passaram pelo estágio. Portanto, eu acho que é muito importante. Mesmo a nível de estagiários, muitos, quando começam o EAC, aparecem contrariados porque acham que não estão ali a fazer nada, porque já sabem, e mesmo muitos desses que já têm prática, quando terminam o EAC, ficam satisfeitos porque, de facto, aprenderam sempre qualquer coisa que não estavam à espera, aprenderam sempre qualquer coisa nova. Muito bem, professora, muito bem. E o EAC, professor Santos, é só esta formação que agrega valor. Os que não estão na vida prática aprendem a saber fazer. Onde é que existe uma formação em Angola em que nós aprendemos como é que se constitui uma empresa? Em sala de aulas, no EAC, aprendemos a constituir uma empresa. Os passos todos que é dado em sede do guichê único é aprendido no EAC. Depois, aquele formato, aqueles documentos que o guichê único atribui quando a empresa já está totalmente constituída, estes documentos, aquela capa do guichê único, tem tratamento contabilístico, e aqui começa o primeiro tratamento contabilístico no saber fazer, no dia a dia do profissional que está a frequentar o EAC. Professor Santos, existe alguma outra instituição que ensina a constituir a empresa? Nunca ouvi falar. Não, também não. É só relembrar aqui, Cristina disse, eu digo que não é só licenciado, porque temos pessoas já mestrados a passarem no IAC, e eu tive experiência de ter muitos estagiários já mestres e que depois gostaram de ter participado no IAC e disseram até que aprenderam muito mais do que na altura em que estiveram a fazer o mestrado. E também fazer lembrar aqui que nós temos aqui 2 testemunhos que é muito importante, porque o Elias passou como estagiário em 2018, o Elias foi estagiário e agora é monitor. Temos aí depois a Isabel também, que é estagiária, terminou possivelmente recentemente o estágio. Por isso temos aqui 2 experiências, quer dizer, tem aqui 2 componentes de experiência, uma como estagiário, outra como monitor, e até pode aqui ter essas mais-valias que teve como estagiário e depois monitor. No fim e ao cabo, o IAC passa, por isso que a Cristina disse, a um trabalho extremamente prático, onde inclui então o início, criação de uma empresa e depois no segundo semestre entrar por uma sociedade anónima, passamos pela sociedade por cotas, depois temos outras componentes que têm a ver então com as normas internacionais de contabilidade, também aqui já disseram, principalmente então na aplicação da IAS 41, que fala sobre agricultura. Por isso o IAC aqui contempla um universo bastante amplo a nível da contabilidade, daquilo que é a contabilidade prática. Além disso, os estagiários sabem que temos operações especiais, onde nós tratamos de assuntos de conteúdo prático com aplicabilidade de normas, tanto internacionais e de fiscalidade. Muito bem. Voltamos à professora Joana. A segunda edição de 2021 arranca no dia 15 de novembro. Ainda é possível alguém se inscrever? Está tudo pronto? Quem se pode inscrever e quais as inovações para esta nova edição? Cristina, penso que as inscrições já estão encerradas, mas o professor Santos sabe dizer isso melhor que eu, porque ele está mais por dentro das inscrições. Agora, quais é que são as condições para alguém se inscrever no estágio? Portanto, já tem que ter sido aceito pela ordem como estagiário, tem que ter uma formação base numa das áreas que é exigida pela ordem, portanto tem que fazer a sua inscrição na ordem, e a inscrição na ordem faz-se primeiro através do site. Portanto, é preciso ter um comprovativo da sua formação, nomeadamente licenciatura, e depois também ter um conjunto de outros documentos, caso já tenha trabalhado em empresas, pedir as declarações dessas empresas. Portanto, é preciso o registro criminal, é preciso a cópia do BI, do NIF, submete-se esses documentos primeiro através do portal ocpcangola.org e depois tem que se enviar o processo todo físico para a sede da ordem, já com o número que a inscrição online nos dá. Quando nós nos inscrevemos online, o site depois recebemos o e-mail com o número de candidato e esse número tem que se juntar ao processo físico.
Depois é aguardar que a ordem aprove o processo e a partir do momento em que a ordem aprove, passa a ser então obrigatório fazer o estágio. Esse estágio pode ser em ambiente real, portanto pode ser o estágio verdadeiro numa empresa ou pode ser o nosso EAC. Nós recomendamos o EAC porque o estágio numa empresa são pelo menos 2 anos e o estagiário fica sujeito ao que acontecer na empresa. Significa que durante 2 anos pode não passar de fazer operações de rotina. A grande vantagem de ser num ambiente controlado é que nós criamos as situações. Eu às vezes até brinco com os meus estagiários que as nossas empresas em tão poucos meses fazem milagres. As nossas empresas passam por tudo e mais alguma coisa. São criadas como sociedade por cotas, poucos meses depois transformam-se em sociedade anónimas, acontecem-lhes imensas coisas, não só a nível de proveitos como de custos, portanto vendem mercadorias, prestam serviços, passam por uma série de situações que numa empresa real se calhar leva anos a acontecer. Portanto, a vantagem do ambiente controlado é exatamente essa, é podermos em 10 meses viver um conjunto de situações que na vida real se calhar acontece 1 ou 2 vezes por ano. Um contabilista pode estar numa empresa durante anos e a empresa nunca se transformar em sociedade anónima porque não tem interesse nisso, não é? Este é um dos exemplos, mas há uma série de outros exemplos. Portanto, a grande vantagem do EAC é exatamente essa, é de facto podermos viver rapidamente um conjunto de situações que numa empresa real 2 anos não chega. Portanto, nós recomendamos quase sempre que os estagiários façam o estágio em ambiente controlado, não quer dizer que não possam fazer o real, obviamente, alguns preferem fazer em ambiente real e podem fazer, portanto é aceito, portanto temos as duas vertentes, mas o ambiente controlado permite de facto isso, simular um conjunto de situações em apenas 10 meses de formação, que numa empresa se calhar nem em 10 anos acontece. Muito bem, professora Joana. Elias, estava esquecida deste pormenor. O Elias já foi estagiário e agora é monitora. Como é que foi essa passagem, essa experiência? Pode contar um pouquinho aqui para nós? Quando nós começamos, como o Dr. Santos já disse, começamos com o processo de criação de empresas, com a documentação do guichê único, fomos criando as empresas. Nós, na altura, quando começamos a fazer o estágio, éramos mesmo nós a fazer as faturas, todo o procedimento éramos nós quem fazíamos e aprendemos a organizar os documentos. Fazíamos este processo todo. Trabalhávamos com o físico, organizar os documentos, emitir os documentos, as faturas, recibos, compra e venda, os inventários. Nós é quem classificávamos, fazíamos os lançamentos todos e depois tínhamos as pastas que dividíamos os documentos do exercício do ano N, ano N-1. Vamos supor 2020, 2021. Aprendemos a organizar os documentos em dossiês permanentes, dossiês correntes. Bem, o IAC passa toda essa experiência como se fosse no ambiente real. Então nós aprendemos bastante e no final saímos todos a ganhar. Razão pela qual quando a ordem precisava de monitor, eu me candidatei, passei pelas entrevistas todas, fui apto, hoje estou aqui, sou monitor e estou aqui para passar a minha experiência que eu tive durante a formação e tem sido uma mais-valia participar na melhoria da qualidade dos contabilistas. Por isso é que eras um monitor muito dedicado, sabias tudo, tiravas as dúvidas todas, nunca tinha percebido, mas pensava que fosse da vida profissional. Muito bem, professora Joana. Queria só esclarecer aqui o Elias, porque ele falou de um pormenor. Nós, quando começámos a dar o estágio, e ainda está no programa, de facto também ensinávamos essa parte, como organizar os documentos e como os classificar em contabilidade. E isso ainda está previsto. Não estamos a fazer neste momento por causa do Covid, porque não podemos obrigar a ter pastas de arquivo em papel onde toda a gente está a mexer, mesmo sabendo que existem aquelas regras, desinfetar as mãos, etc, etc. Portanto, as instruções que têm vindo sempre é que de facto muita gente a manusear no mesmo papel, era as pessoas que tiram as cópias, depois é os estagiários a arquivar, várias pessoas a mexer no mesmo papel, não está de acordo com as normas de biossegurança, por isso é que nós neste momento damos uma aula a explicar como é o arquivo, mas não o fazemos. De qualquer maneira sabemos disso e estamos a tentar ver se é possível pôr em prática a constituição, por exemplo, de um dossiê virtual. E tão logo, de facto, estejamos mais libertos em termos de Covid, voltaremos à obrigatoriedade de ter documentos físicos e de os arquivar. Portanto, esse faz parte, porque numa vida profissional um contabilista tem que saber fazer o arquivo de documentos. E nós dávamos aulas e até avaliávamos as pastas de arquivo. Infelizmente, por causa do Covid, achámos que era mais seguro, de acordo com as instruções, de facto, do Ministério, do MINSA, era mais seguro não fazer arquivo físico para evitar que fossem muitas pessoas a mexer na mesma folha
por de facto podia ser um problema em termos de Covid. E nós estamos a avaliar outras hipóteses, tal como constituir, por exemplo, um dossiê virtual, que não é a mesma coisa, mas poderá ser uma novidade nesta nova edição, quem sabe. Estamos a avaliar a possibilidade de fazer isso e logo que haja mais liberdade a nível de Covid, que a gente possa voltar de facto aos dossiês físicos. Muito bem, professora Joana, muito bem. Caro ouvinte, só agora sintonizou lá que está no ar a edição 198 do Contas na Hora, o programa de rádio da OCPCA, a Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu tenho em estúdio 2 formadores do EAC, a professora Joana, o professor Santos, uma estagiária que é a Isabel Ferreira e um monitor que é o Elias. Estamos aqui a propósito do início do estágio que começa já no dia 15 de novembro, a segunda edição do Estágio em Ambiente Controlado 2021. O Estágio em Ambiente Controlado é aquele estágio de 10 meses em que os formandos saem a saber fazer, porque tem um momento da prática, aprendem processos e procedimentos, toda a organização em sede do tratamento da informação contabilística, desde a criação da empresa até culminar com a elaboração dos relatórios e contas, relatório de gestão. Quem passa pelo EAC com sucesso passa por estes pontos todos. Por isso, vou começar a deixar aqui comentários agitadores. Precisa de funcionários para a área administrativa, para a área financeira, área comercial, área de contabilidade. Comecem a pensar em acrescentar este requisito. Estejam a fazer o EAC na Ordem dos Contabilistas, porque eles aprendem tudo isso nesses 10 meses de estágio em ambiente controlado. É um momento de intervalo, voltamos em segundos. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. A Academia BAE está agora mais perto de si, mais perto do futuro, à distância de um clique, com o novo serviço de call center. Conheça os nossos programas de formação profissional. Formação para executivos. Caro ouvinte, é a edição 198 do Contas na Hora. Professor Santos, vou para o professor Santos. Quais são os maiores desafios de frequentar ou assegurar que o EAC seja uma realidade? Os desafios são bastante comprometedores, porque só esta edição que vai começar agora, que é a segunda edição de 2021, trouxe aqui vários adiantamentos que têm a ver com a própria estrutura do IAC, por isso não é fácil a organização em si do IAC, principalmente agora em que nós estamos no ambiente online. Já estamos a pensar, possivelmente, a partir de março do próximo ano, vermos como é que estão as condições em termos de Covid, tentarmos então regressar ao ambiente presencial. Mas neste momento continuamos nesse ambiente online, que torna-se um bocadinho mais difícil. É necessário vermos em termos de links necessários para a criação de turma, outras componentes necessários, o Primavera, o software estiver a funcionar em condições, ter monitor para poder acompanhar todo um processo que leva aqui 10 meses, em que os alunos estão em constante interação com a própria academia, embora tanto distante, porque eu até considero quase isso é online, mas é semipresencial, para as pessoas que pensam que não é, há aqui uma parte, uma componente que é dos lançamentos, que é semipresencial. Os estagiários deslocam-os à academia para poder então fazer o processo de lançamento, constituição da empresa, que é a parte mais prática, e tem depois as aulas no processo online. Por isso é um desafio bastante nobre que nós fizemos, porque estamos a ajudar o país a ter mais contabilista e podermos então termos a contabilidade em todo o território nacional mais ou menos contemplados em termos de evolução. Eu quero só dizer, por exemplo, nesse momento nós temos cerca de 520 estagiários para começar essa edição, que é a segunda edição de 2021, e temos a cerca de 7 turmas constituídas, e como são edições online, temos turmas aqui quase com um número elevado de estagiários a poderem participar nesse estágio. Por isso, o estágio começa dia 15, mas o pressuposto é aquela primeira intervenção que nós fizemos como coordenação, começa já dia 6, sábado, primeira intervenção nas turmas, e depois as aulas começam dia 15, então, de estágio em ambiente controlado. Por isso, esse processo todo leva algum tempo, temos que processar, preparar material. Uma parte mais difícil é essa, que diga a doutora Joana, o processo de preparação do material, o processo de colocar o material no Moodle, estar disponível para o estagiário, o processo de termos que estar aqui, reinventar novas operações especiais para não estarmos sempre com as mesmas operações, por isso é um processo bastante desafiador.
Muito bem, professor Santos, muito bem. Professora Joana, queria perceber alturas em que há muita reclamação dos estagiários. Há aquelas pessoas que dizem assim: estou licenciado, eu já fiz um mestrado, porque é que eu tenho mais que perder tempo a fazer o EAC durante 10 meses? Isso é mais uma licenciatura. Então, são ou não obrigados a frequentar os 10 meses? Alguma facilidade para este grupo que se acha preparado e não tem que estar em sala ou online e frequentar as sessões durante 10 meses? Atualmente não, Cristina. Atualmente não há dispensa do estágio. Quem quer ser contabilista membro da OCPCA tem que passar por um estágio. O que pode fazer é, se não quer fazer o estágio em ambiente controlado, pode optar por o estágio em ambiente real numa empresa, mas ainda fica mais condicionado porque são 2 anos no mínimo. Portanto, não há dispensa de estágio. O estagiário é que tem a opção de escolher qual é o estágio que quer. Eventualmente, para alguns casos, já temos feito dispensa de frequência das aulas de EAC. Para quem escolhe o EAC, já tem acontecido darmos a dispensa de frequentar as aulas, mas depois acaba por se tornar complicado, porque podemos dispensar de frequentar as aulas, mas não de fazer todas as provas, de fazer os lançamentos, portanto, das atividades nós não podemos dispensar. Portanto, o que é que acaba por acontecer? Quando algum estagiário pede para ser dispensado das aulas, porque as aulas são de frequência obrigatória, nós respondemos assim: você pode não ir às aulas, mas tem que fazer todos os exercícios que damos nas aulas, porque cada aula tem um pequeno mini-teste para avaliar se o estagiário esteve atento à aula. Portanto, tem que fazer todos os mini-testes, tem que fazer todas as operações especiais e ainda tem que fazer os lançamentos. Portanto, o que é que acaba por acontecer? Mesmo os estagiários que pedem dispensa das aulas, na prática acabam por ir às aulas na mesma, senão depois não conseguem acompanhar o ritmo. Mas dispensa de fazer o estágio não existe nos estatutos da Ordem. Portanto, o candidato tem sempre que fazer um estágio. Pode ser em ambiente real ou pode ser em ambiente controlado. Dentro do ambiente controlado, o que ele pode pedir é a dispensa de frequentar as aulas, mas terá que fazer todos os momentos de avaliação. Muito bem, então está cá esta recomendação. Alguma informação que vocês que é pertinente do regulamento do EAC, porque existe um regulamento, o EAC, que queiram partilhar aqui conosco? Bom, o que vem no regulamento é as faltas. No EAC é previsto, pode-se chumbar por faltas, porque como é uma formação com componente prático, o estagiário tem que ir às aulas, não é? Para aprender a fazer as coisas na prática. Se os estagiários não vão às aulas, nós temos como é que vamos avaliar? É muito mais complicado. Portanto, a primeira coisa que gostávamos de chamar a atenção é isso, é a questão das presenças. Portanto, a presença é obrigatória, a assiduidade e pontualidade são também obrigatórias. Portanto, muitas vezes os estagiários acham que falta uma aula e depois, quando falta uma aula, estão à espera que na aula a seguir o professor explique tudo outra vez. Já me aconteceu isso aí em sala. Eu digo sempre: olha, se você faltou a aula passada, agora tem que estudar, porque eu não posso parar a aula para estar-lhe a explicar uma coisa que eu já expliquei a aula passada aos seus colegas. Portanto, a assiduidade e pontualidade são extremamente importantes nas aulas. Outra coisa que eu posso, por exemplo, recomendar é que, de facto, tenha um bom sistema de internet. Eu sei que isto aqui tem sido complicado e, a propósito até da questão que a Cristina levantou há bocado, muitas das reclamações que temos tido têm muito a ver com isso, com o facto de neste momento só estarmos a trabalhar em online. Como já disse o professor Santos, estamos a trabalhar para ver se no próximo ano finalmente abrimos também o estágio de volta ao regime presencial. Portanto, estamos a avaliar isso, porque nós sabemos que há muito estagiário que gostava de fazer o online, mas não tem condições. Nós sabemos que a internet não funciona bem em muitas zonas de Angola e, obviamente, para esses estagiários tem que haver alguma alternativa presencial. Estamos neste momento também a trabalhar nisso. É a principal reclamação que nós temos. As recomendações que eu posso fazer, de facto, têm mesmo a ver com a questão das faltas, porque o estagiário faltar prejudica imenso. Não só prejudica o estagiário, como prejudica depois os colegas, porque nós no EAC trabalhamos em grupo. Porque na vida real do contabilista ele também não trabalha sozinho. A maior parte das vezes trabalham com equipas e é preciso saber trabalhar em equipa. Passo agora ao professor Santos, não sei se ele tem mais alguma coisa que queira acrescentar. Quero aqui acrescentar os atrasos, nós também contabilizamos os atrasos. É preciso ter em conta que se tiver sucessivos atrasos pode ser considerado falta e, além disso, a obrigatoriedade da entrega dos relatórios é muito importante em termos de avaliação. A não entrega do relatório pode aqui ter como consequência ter que repetir o estágio em ambiente controlado. São esses critérios de avaliação que nós exigimos muito, além daquilo que a doutora Joana já disse, que é obrigatório
obrigatório, tanto no primeiro semestre como no final do estágio. Têm tido muitas faltas e não podem justificar? Os regulamentos não permitem a justificação. Não quer dizer que a gente não aceite justificação. Os estagiários muitas vezes enviam justificativo e nós aceitamos. Mas o que eu costumo dizer aos meus estagiários é assim: se o estagiário faltar muito tempo, mesmo que tenha justificação, eu não vou aprová-lo, porque não vou conhecer o trabalho dele. Portanto, aqui não há milagres. O trabalho do estágio é um trabalho contínuo do dia a dia. Portanto, mais do que a preocupação, e eu costumo passar esta mensagem muito nas minhas sessões de estágio, mais do que a preocupação se fui à aula, se tenho justificativo ou não, é pensar assim: eu vou às aulas porque tenho de trabalhar, porque senão a pessoa não me conhece. Por exemplo, o grupo que a Isabel Ferreira, nossa convidada de hoje, esteve inserida, foi um grupo que eu praticamente nunca me lembro deles terem faltado. Eles trabalharam muito bem, mas eles também eram todos presença assídua, eles praticamente não tiveram faltas, e se faltaram foi um dia cada um por alguma razão excepcional. Já tem havido outros estagiários que faltam muito, e depois quando vêm a falar comigo porque querem fazer o trabalho, eu digo assim: olha, você não leva mal, mas eu nem sequer o conheço, há quanto tempo você não vem às minhas aulas? Mesmo que tenha um justificativo, vai ter que repetir o estágio, porque eu não vou dá-lo como pronto para fazer a sua defesa se eu nem sequer conheço o trabalho que você fez. Quando aqui falamos na questão da justificação por faltas e poder reprovar por faltas, não é nós queremos prejudicar o estagiário, é porque para o tipo de formação em causa é mesmo importante que eles se façam presentes para que nós, professores, possamos conhecê-los e os possamos acompanhar. É muito importante ter isto presente. Porque o ESC, todos os dias há muita informação a ser tratada. Quem falta uma semana deixou de fazer todo o trabalho daquela uma semana e não pode querer fazer numa única hora ou só em 4 horas, não é possível. Isabel, no estágio em ambiente controlado, em que há teste a cada fim de sessão, qual foi o pior e o melhor momento? Pior momento foram os primeiros testes, porque eu ainda precisava ajustar a agenda em função do EAC e tive muita dificuldade a princípio por causa de outras obrigações laborais. Mas foi muito, mas muito gratificante no final do EAC podermos defender e ouvir do corpo da mesa de jurados que o nosso trabalho quase que não teve nenhuma alteração a ser feita. Foi um momento muito especial para nós, porque foram meses e meses de trabalho, foi o Covid a interromper e depois a retomada. Então, podermos fazer o trabalho, o apoio total da professora Joana e ouvirmos da mesa de jurados que o nosso trabalho estava bem feito, tanto para mim quanto para o grupo, foi um momento de muito, mas muita alegria. Muito bem. E aqueles dias, depois de cada sessão, à noite, ter que entrar no Moodle e fazer o teste da sessão? Foram sempre tranquilos? Teve sempre muito boas notas? Nos primeiros testes nem por isso. Sempre tive positiva. Felizmente, graças a Deus, sempre tive positiva. Mas, a princípio, no Moodle não foi fácil, porque era diferente. Nós estávamos habituados a uma outra forma de trabalhar em grupo no EAC. Então, quando começamos esta nova forma de fazer os testes, não foi muito fácil. Depois tinha o tempo a contar, o próprio modelo do Moodle. Então, os primeiros testes não foram fáceis, mas depois, com o apoio da formadora, com o apoio dos outros colegas, conseguimos superar, estar mais atentos aos testes. Depois habituámos-nos a esta nova forma de testar, mas no princípio não foi fácil. Não foi fácil se inscrever, não foi fácil baixar e perceber como é que funcionava. Mas o segundo, o terceiro teste já foram melhores. Os estagiários falam muito das operações especiais. Qual foi a operação especial que mais lhe marcou, que deu-lhe assim muito prazer em resolver e quando foram apresentar estava tudo certinho? Eu sempre falo da contabilização da agricultura porque para mim foi algo novo. Eu não me lembro na universidade ver essa temática, não me lembro. E chamou muita atenção porque nós somos um país agrícola, nós precisamos da agricultura e como é que eu não sabia? E se eu precisasse trocar de emprego e trabalhar numa empresa agrícola? Como é que eu faria? Então, é o tema que para mim no EAC marcou-me. Sem falar também das operações especiais que tinham em conta as outras normas internacionais, mas esta temática da agricultura para mim foi a mais gratificante porque eu não sabia e eu consegui aprender e fazer bem. Então, para mim foi a melhor. Muito bem, Isabel. E agora também a agricultura é moda, não é? Todos os profissionais de contabilidade têm que começar a estar preocupados com a contabilidade agrícola porque
a qualquer momento podem ter à sua frente um cliente ligado à agricultura e têm que começar a tratar dos processos e procedimentos desta atividade. Professora Joana, eu vou começar pela professora Joana. Que conselhos deixa aos estagiários, aos formadores e à sociedade sobre o EAC, estágio em ambiente controlado? Ora, o meu primeiro conselho é estudem muito, e este conselho é válido tanto para os estagiários como para os formadores. Ser formador EAC não é a mesma coisa que ser professor de uma outra disciplina qualquer na universidade. O formador EAC também tem muito trabalho, tem muito estudo pela frente, porque nós de facto damos matérias muito diversificadas e que de facto requerem um estudo constante. Nós estamos sempre a tentar trabalhar para a melhoria contínua, para ter sempre casos novos, para ter sempre documentos novos, situações novas, e para os estagiários, então mais ainda. Os estagiários, quando se metem no EAC, têm que perceber que durante 10 meses vão ter muito trabalho. Isso é garantido. Portanto, devem planificar bem, devem analisar antes de se inscrever no EAC se têm tempo, porque muitas vezes o estagiário inscreve-se e afinal não tem tempo nenhum disponível, porque às vezes está a fazer uma formação disto ou está a fazer um curso daquilo, já não é o primeiro estagiário que eu apanho, que ainda está a terminar a licenciatura ou está a fazer um mestrado. E eu digo sempre, você não vai ter tempo para tudo, porque o estágio é muito exigente. Portanto, quando algum estagiário se inscreve no estágio em ambiente controlado, ele tem que ter presente que é para fazer aquele estágio, não vai ter tempo para fazer também o mestrado e mais não sei quantas atividades em simultâneo, não vai dar tempo para tudo, a menos que seja um estagiário extraordinariamente bem organizado, e mesmo assim é difícil porque nós damos muita matéria, é muito exigente. Portanto, o meu conselho sempre é analisem bem se têm tempo antes de se inscrever. O EAC não vai acabar, portanto se não conseguem inscrever este ano, no próximo ano haverá novas edições. Como já disse o professor Santos, nós temos em média 2 edições da EAC por ano, portanto não vale a pena terem pressa. Se querem fazer o EAC, têm que arranjar tempo para o fazer, porque vão ter muito trabalho, vão ter que estudar muito. É basicamente o meu conselho. Muito bem. Professor Santos, conselhos aos estagiários, formadores e à sociedade sobre o EAC, o nosso estágio em ambiente controlado. Eu considero uma ferramenta muito importante para quem quer exercer a atividade profissional a nível da contabilidade, porque além das competências técnicas, além da habilidade profissional e além dos valores éticos e atitudes profissionais, o EAC passa a ser uma ferramenta essencialmente inovadora a quem quer seguir esse rumo da atividade que é a contabilidade. Nós tivemos aqui a experiência, a nossa Isabel disse, principalmente dos ativos biológicos, realçou a importância em que devem ter aprendido a IAS 41, que faz o tratamento dos ativos biológicos, que é também já uma preocupação, mesmo a nível do Conselho Técnico, para vermos como é que a adaptação dessas normas seja o mais rapidamente possível. O Conselho Técnico de Contabilidade tem essa responsabilidade de tentar permitir que as normas descritas na IAS 41 possam então ser adaptadas ao nosso PGC. Isso leva tempo, mas estamos numa batalha para ver se conseguimos então termos aqui a inovação necessária e estar de acordo com a evolução contabilística que se requer a nível da atividade contabilística. Considero que é um desafio bastante inovador. Eu costumo dizer, as pessoas vêm com críticas muitas vezes, vêm com muitas situações acharem que não há necessidade de fazerem o EAC e terminam depois a dando elogio e agradecer a experiência que adquiriram. E é esse valor que nós acrescentamos, especialmente porque quando as pessoas saem daqui reconhecem o IAC. E além disso, o mercado de trabalho hoje já considera quem passou pelo IAC tem uma experiência muito importante no mercado de trabalho. A doutora Joana disse, a doutora Cristina disse, eu também aqui recomendo que os profissionais de contabilidade, hoje em dia, sem terem passado por essa experiência, têm imensa dificuldade de adaptar o mercado de trabalho. Nós hoje temos várias solicitações a nível de várias empresas a requerer normalmente estagiários, pessoas que já terminaram o estágio, que estão disponíveis para trabalhar. Por isso, é uma componente a crescer no currículo de quem quer exercer a atividade profissional a nível da contabilidade. Muito bem. É um orgulho muito grande ouvir dos formandos do EAC que aprenderam a ler o PGC, o Plano de Contas Angolano, no EAC. É um orgulho muito, muito grande. Há formandos que nunca tinham sabido desfolhar o Plano de Contas, nem consultar sequer o Plano de Contas sabiam. Chegaram no EAC e aprenderam isso, aprenderam que em tudo devem recorrer ao
normativo que regula a contabilidade em Angola e, quando ausente, também podem recorrer ao normativo internacional e o tempo todo, ao longo dos 10 meses, a consulta ao PGC é prato do dia. Não há nada que não os remeta ao PGC. Volta e meia tem que ir ao PGC, tem que analisar mais este ponto, mais aquele ponto. Professora Joana, tem tido estas situações também em sala? Assim, aparecem muitas vezes estagiários que nunca leram o PGC, que se habituaram a ver só o quadro de contas e não percebem a dimensão que tem o próprio PGC e as normas, e que há muita coisa que eles já saberiam responder, já conhecessem o PGC. Por exemplo, ainda aqui há uns dias, e eu agora estou a dar também, numa das turmas novas que eu tenho de estágio no ISAF, aconteceu-me exatamente isso. Nós estávamos a fazer um exercício de imobilizados corpóreos, onde havia a despesa do despachante, e eu mandei uma das estagiárias ir ao quadro e ela, a primeira coisa que disse: qual é que é a conta do despachante? 75. Eu disse: então não lemos agora os critérios de valorimetria, não diz que todas as despesas entram no ativo, então não pode registar nessa conta. Mas lá está, também é uma turma nova, começou há 2 semanas, ainda não tem presente que antes de ir às contas têm que ver os critérios e as regras que estão na legislação toda, né? Se fosse para usar só um código de contas, o legislador não teria criado um decreto com não sei quantas páginas, não é? E mesmo assim, nós já sabemos que neste momento até são poucas, porque as normas internacionais são muito mais. Mas sim, tenho visto muita esta experiência. Há muita gente que de facto afirma que aprendeu a ler o PGC depois de fez o estágio, que antes do estágio nunca tinham aberto, não sabiam a organização, não sabiam que havia critérios de reconhecimento, não havia valorimetria, não tinham de facto esta noção. Algo com que nós, formadores do EAC, nos deparamos imenso. Só usam o código de contas e mais nada. E connosco aprendem que há muito mais informação para além disso. Pois é, e essa dos honorários dos despachantes, tanto na aquisição do imobilizado ou de mercadoria, encontrar comentários de que não, é o honorário do despachante, então é para conta honorários e avanças na contabilidade. O EAC explica que não. O facto de estar escrito honorários e avança do senhor despachante não é igual à conta na 75 honorários e avanças. Tem um procedimento próprio a ser tratado. Quem ainda não esteve no EAC e está a acompanhar o programa, vai ao EAC e vai aprender então onde é que se trata, de facto, este honorário e avanças do senhor despachante, que consta ali no artigo do senhor despachante. O despachante está lá sempre uma linha, honorários e avanças, 20 mil ou 50 mil. Este honorário é custo direto na 75, na 75.2. Onde é que é tratado este honorários e avanças da fatura do senhor despachante? O EAC explica isso, o EAC é um mundo. Isabel Ferreira, recomendações que queira deixar para os teus colegas, para os novatos que vão começar agora a segunda edição de 2021, o EAC, o Estágio em Ambiente Controlado, que aliás já fez e com muito boas referências. O meu conselho é que se dediquem, tenham foco e também disciplina. Eu acho que é importante estes 3 elementos, porque a pessoa começa o EAC e, à medida que vai caminhando, percebe que é algo sério. Há metas e isso acaba por transmitir ao contabilista a disciplina e o rigor necessário para a própria vida profissional. Nós temos prazos a cumprir, temos impostos a pagar, se passado o dia tem multa, a culpa é tua. Então, o EAC acaba por dar-nos esta disciplina. Nós precisamos desta disciplina ao entrar para o EAC. Para ser bem-sucedido, é necessário estudar mesmo, estudar sério, cumprir os prazos das entregas, dos trabalhos, estar mesmo dedicado àquilo. E quando a pessoa dedica-se, o resultado é sempre positivo, a pessoa passa pelo EAC, como disse a professora Cristina, desfila pelas nuances que o EAC traz para a vida profissional do contabilista e com êxito. Então é necessário foco, é necessário dedicação e disciplina. Muito bem, dedicação, foco e disciplina. Pois é, porque o EAC não é para turistas, muito menos para aventureiros. Elias, recomendações que queira deixar aos estagiários, estes novatos, quais são as regras do monitor em sala? O que é que o monitor em sala faz? Já agora, queria que dissesse aqui em resumo qual é o papel do monitor em sala e assim os novatos já começam a ouvir e fica dentro das recomendações. Bem, a palavra-chave aqui é disciplina, é rigor, é dedicação. Peço aos futuros
estagiários sejam sérios. Nós temos estagiários que, sinceramente, não levam a sério o estágio de ambiente controlado, razão pela qual depois no final temos aí recebido relatórios com 5 páginas, que é uma vergonha. Levem mesmo bastante a sério, porque nós precisamos de contabilistas capazes, o país precisa de contabilistas sérios, disciplinados, contabilistas que sabem fazer, não olham muito no campo, que hoje temos estagiários que pensam que o fecho de conta ou relatório é simplesmente ligado para a AGT. O relatório é muito mais que isso, ela espelha uma informação financeira da empresa e os sócios precisam dessa informação credíveis. O monitor está aí para garantir que os estagiários estejam mesmo a trabalhar. Todas as dúvidas que tiverem durante a formação, o monitor está aí para tirar. Se não puder, temos o formador também para poder tirar aquelas dúvidas mais complexas que se calhar o monitor não está confortável na altura, que é para poder tirar. Então, colegas, penso que todos estão a ouvir, estagiários e não só, estudem bastante. Olha, doutora Cristina, eu ainda este ano encaminhei 3 estagiários da minha turma para algumas empresas, recebi solicitação, uma foi para uma clínica, outra foi para uma empresa de especialidade. Então, colega, é uma mais-valia participar do estágio. Vocês têm por aí uma chance de poder ingressar no mercado de trabalho. Muito bem, Elias, eu tenho estado a dizer, os formandos que passam no EAC com sucesso, que conseguem elaborar os relatórios todos, aquela fase final, até passar pelo júri, depois ir ao exame nacional e conseguirem os números para assinarem as contas, não devem nada a contabilista como eu, como a professora Joana, como o professor Santos, não nos devem absolutamente nada, muito pelo contrário. Nós, quando começamos na profissão, não tivemos esta oportunidade, nós começamos a aprender as coisas por acaso, um bocadinho aqui hoje, amanhã, passou um ano e surgiu coisa nova, nunca ninguém nos preparou uma checklist do princípio ao fim para aprendermos a contabilidade conforme é hoje no EAC. Passar no EAC é mesmo uma mais-valia e, aliás, professor Santos, devem começar a pensar num formato muito parecido para aqueles membros que têm os números do CPCA, mas que não estão no ativo. Muitos não estão no ativo porque estão a trabalhar noutras áreas e já mostram interesse em voltar. Por isso, uma formação do género como em sede de formação contínua para os contabilistas efetivos faz toda a diferença, porque todos os dias precisamos de melhorar alguns processos e procedimentos. Esta profissão não é uma profissão adormecida, só vive mesmo com formações e mais formações. Acho que devem pensar aqui, e se calhar agora a partir de 2022, um formato muito parecido para os contabilistas efetivos. Sim, é uma proposta, vamos analisar isso. Aliás, nós não temos só praticamente o estágio na academia, temos as formações contínuas que são constantes a nível daquilo que é o ambiente dos contabilistas, que normalmente aproveitam essas formações contínuas para estarem atualizados a nível dos conteúdos contabilísticos, mas estamos a pensar nisso porque também temos alguns membros que já são membros, mas depois em termos de experiência profissional nunca exerceram a profissão de contabilidade e há necessidade de aqui adquirirem essa prática contabilística. É um IAC que poderá então aqui um dia nós, e com a ajuda da doutora Joana, tentarmos pensar no IAC para já contabilistas que nunca exerceram atividade profissional poderem então entrar nesse módulo de exercitação e depois poderem adaptar-se ao mercado de trabalho, porque hoje é muito exigente o mercado de trabalho, principalmente a nível da contabilidade. Pois, cada vez que nós falamos do EAC aqui no Contas na Hora, o meu telefone, no final do programa, o meu telefone é pior que PBX, né? Muitos telefonemas. E então, quando é que nós vamos fazer uma formação do género? Falam tanto desta formação, deixam-nos todos assim curiosos. E pá, deve ser muito interessante frequentar umas sessões do género. Eu sou efetivo, já tenho um número, posso ou não fazer o EAC? Há muitas perguntas à volta deste processo do EAC. Posso ou não fazer o EAC? Não pode, porque o EAC é só para estagiário, é personalizado ao grupo que quer ser membro efetivo ao CPCA. Para os efetivos, o professor Santos já disse aqui, devem criar algo parecido em sede de formação contínua para apoiar os membros que não estão no ativo já há muitos anos. Basta que se fique fora das contabilidades 1 ano, 2 anos, é um motivo de formação contínua em contabilidade, porque muita coisa altera em 2 anos. Muita coisa altera. Professora Joana, alguma coisa mais? Sim, queria reforçar que o caminho da ordem aqui da OCPCA é de facto a adesão ao IFAC e que
Faz parte também das normas internacionais de ensino do IFAC que o contabilista deve manter depois sempre um sistema de formação contínua. Portanto, o IFAC tem regras para a formação inicial, que é onde incluímos também o EAC, mas depois também tem uma norma que é a IE7, que fala da formação depois de ter aderido à ordem, portanto, da formação contínua. Portanto, o contabilista, a sua formação não acaba quando ele adere à ordem. A partir daí ele tem que estar sempre sistematicamente a atualizar os seus conhecimentos. Faz mesmo parte, e quem quer ser contabilista tem que perceber isso, não tem que estudar só até ser membro efetivo da ordem. Terá que estudar durante toda a vida. São mesmo as regras do IFAC. Portanto, contabilista é um tipo de profissão que toda a vida terá sempre que estudar. As leis mudam, os normativos mudam, a própria forma de fazer contabilidade muda. Vamos comparar como é que fazia contabilidade há 30 anos e como é que se faz hoje em dia, não tem nada a ver. Portanto, faz parte das obrigações do contabilista estar sempre e continuamente a estudar. Era essa a minha mensagem. Muito bem, professora Joana, muito bem. Eu acho que está cá o programa feito dedicado ao EAC. E por que estamos a falar do EAC? Pois é, estamos a falar do EAC porque no dia 15 de novembro começa a segunda edição de 2021. É um regulamento interno da Academia, ou CPCA, que anualmente existam 2 edições do estágio em ambiente controlado. A primeira edição começou no início do ano e agora no final começa a segunda edição. Começa precisamente no dia 15 de novembro. Caro ouvinte, é a edição 198 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Professora Joana, professor Santos, continuação de muito boa semana. Muito obrigada, Cristina, e uma boa semana para ti também e para todos os ouvintes da Rádio LAC e do programa Contas na Hora. Muito bem, professora. Elias, continuação de boa semana e continuas a ser este monitor dedicado e sempre ali a ajudar os estagiários em sala. Muito obrigado, doutora Cristina. Estamos aqui para isso, ajudar os estagiários a melhorar cada vez mais. E a Isabel, muito obrigada por aceitares este desafio de partilhares aqui conosco a tua experiência ao longo do EAC. Obrigada extensiva aos formadores do EAC, em especial os formadores do ISAF. Foi fundamental o suporte e o resultado foi o que obtivemos. Muito obrigada. Agradecemos a disponibilidade desta 1 hora de conversa. Caro ouvinte, já sabe, a hora 11 é hora das contas, aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estive Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.